Código de Processo Civil. Paramos no artigo 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Inciso 1. Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Inciso 2. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Inciso 3. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 4. Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Parágrafo 1. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Parágrafo 2. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença nos termos do artigo 241. Parágrafo 3. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Parágrafo 4. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Capítulo 4. Da conversão da ação individual em ação coletiva. O artigo 333 foi vetado. Capítulo 5. Da audiência de conciliação ou de mediação. Artigo 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Parágrafo 1. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária. Parágrafo 2. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. Parágrafo 3. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Parágrafo 4. A audiência não será realizada, inciso 1, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Inciso 2, quando não se admitir a autocomposição. Parágrafo 5. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Parágrafo 6. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. Parágrafo 7. A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. Parágrafo 8. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com uma multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revestida em favor da União ou do Estado. Parágrafo 9. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Parágrafo 10. A parte poderá constituir representante por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Parágrafo 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Parágrafo 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Capítulo 6. Da contestação. Artigo 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, inciso 1, da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Inciso 2.
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4, inciso 1. Inciso 3. Prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Parágrafo 1. No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6, o termo inicial previsto no inciso 2 será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Parágrafo 2. Quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4, inciso 2, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. Artigo 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Inciso 1. Inexistência ou nulidade da citação. Inciso 2. Incompetência absoluta e relativa. Inciso 3. Incorreção do valor da causa. Inciso 4. Inépcia da petição inicial. Inciso 5. Perempção. Inciso 6. Litispendência. Inciso 7. Coisa julgada. Inciso 8. Conexão. Inciso 9. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Inciso 10. Convenção de arbitragem. Inciso 11. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inciso 12. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Inciso 13. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Parágrafo 1. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Parágrafo 2. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Parágrafo 3. Há litispendência quando se repete a ação que está em curso. Parágrafo 4. Há coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Parágrafo 5. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Parágrafo 6. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista neste capítulo implica aceitação de jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Artigo 338. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório, nos termos do artigo 85, parágrafo 8. Artigo 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Parágrafo 1. O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo único do artigo 338. Parágrafo 2. No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. Artigo 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1.
A contestação será submetida à livre distribuição, ou se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Parágrafo 2. Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. Parágrafo 3. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação se tiver sido designada. Parágrafo 4. Definida a competência, o juízo competente designará nova data para audiência de conciliação ou de mediação. Artigo 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: inciso 1. Não for admissível o seu respeito à confissão. Inciso 2. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Inciso 3. Estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada nos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Artigo 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: inciso 1. Relativas ao direito ou a fato superveniente. Inciso 2. Competir ao juiz conhecer delas de ofício. Inciso 3. Por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Capítulo 7. Da reconvenção. Artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Parágrafo 1. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 2. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Parágrafo 3. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Parágrafo 4. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Parágrafo 5. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Parágrafo 6. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Capítulo 8. Da revelia. Artigo 344. Se o réu não contestar, a ação será considerado... Artigo 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Artigo 345. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se: inciso 1. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Inciso 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Inciso 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Artigo 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Capítulo 9. Das providências preliminares e do saneamento. Artigo 347. Fim do prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das decisões deste capítulo. Seção 1. Da não incidência dos efeitos da revelia. Artigo 348.
Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o réu especifique as provas que pretenda produzir se ainda não as tiver indicado. Artigo 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Seção 2. Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Seção 3. Das alegações do réu. Artigo 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Artigo 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará a sua correição no prazo nunca superior a 30 dias. Artigo 353. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Capítulo 10. Do julgamento conforme o estado do processo. Seção 1. Da extinção do processo. Artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Seção 2. Do julgamento antecipado do mérito. Artigo 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quando: inciso 1. Não houver necessidade de produção de outras provas. Inciso 2. O réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Seção 3. Do julgamento antecipado parcial do mérito. Artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, inciso 1, mostrar-se incontroverso. Inciso 2, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Parágrafo 1. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Parágrafo 2. A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Parágrafo 3. Na hipótese do parágrafo 2, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Parágrafo 4. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares a requerimento da parte ou a critério do juiz. Parágrafo 5. A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Seção 4. Do saneamento e da organização do processo. Artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, inciso 1. Resolver as questões processuais pendentes, se houver. Inciso 2. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Inciso 3. Definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Inciso 4. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Inciso 5. Designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se tornará estável. Parágrafo 2. As partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito
a que se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Parágrafo 3. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer as suas alegações. Parágrafo 4. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Parágrafo 5. Na hipótese do parágrafo 3, as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunhas. Parágrafo 6. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Parágrafo 7. O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Parágrafo 8. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo calendário para sua realização. Parágrafo 9. As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências.